Comecei a ficar com raiva, porque nosso céu tão azul já não era mais tão azul assim. Viravam uma névoa branca e depois viravam nuvens artificiais, bloqueando a luz do sol. Peterson descobriu que não estava sozinha nessa história. Centenas de sites denunciavam que a fumaça persistente dos aviões se tornara um problema mundial. Eu passei então a pesquisar em sites da internet e em órgãos do governo, do meio ambiente, da atmosfera, da NASA, na Força Aérea Americana. Eu vi que havia muitos programas de aquecimento atmosférico e testes em andamento. Descobri que havia muitos equipamentos que deixavam esse tipo de risco persistente e substâncias químicas. Will Thomas é um jornalista investigativo que acredita que algumas fumaças são parte de experiências atmosféricas secretas. Ele tem escrito sobre isso há mais de 10 anos. Esse é um projeto deliberado para desacelerar o aquecimento global. Esses riscos estavam aparecendo em regiões rurais, longe dos sinais de rádio e das rotas aéreas normais. Apareciam durante semanas no céu e depois desapareciam totalmente. E aí reapareciam meses depois, ao contrário do tráfego aéreo normal programado. Thomas acredita que a fumaça química é um sinal de que alguém está usando as emissões dos aviões para controlar o clima e desacelerar as mudanças climáticas. O problema da fumaça química é que quando tentamos manipular e interferir nos complicados e interligados processos atmosféricos, podemos ter consequências inesperadas em grande escala. Geoengenharia. A geoengenharia é a manipulação artificial do meio ambiente da Terra em grande escala. No início da década de 90, o físico nuclear americano Edward Teller estava entre os primeiros cientistas a elaborar uma experiência para tratar da questão do aquecimento global. Ele especulou que o óxido de alumínio poderia ser injetado acima da troposfera. Isso agiria como minúsculos espelhos e refletiria uma parte dos raios solares de volta para o espaço. Supostamente, isso nunca foi posto em prática. Mas os ativistas acreditam que o governo ressuscitou a teoria de Teller, com terríveis consequências para a saúde. Parte dessas partículas radioativas desse projeto de fumaça química são as partículas de estanho caindo aos megatons sobre as pessoas desavisadas, plantas e animais. Um fio de cabelo humano tem 100 microns de largura. 10 microns são submicroscópicos. Pode afetar nosso pulmão, pode inflamar nosso coração, causar doenças coronárias, levando-o à morte. E esse material está caindo aleatoriamente em quantidades invisíveis. Dave Dickey também acredita em fumaça química. Como paisagista de uma cidade grande, ele passa bastante tempo ao ar livre. A fumaça dos aviões está diferente do que era antigamente. E eu me lembro uma vez, em janeiro de 2002, quando o número de voos no céu estava muito estranho. O número de riscos de fumaça no céu era inacreditável. Estávamos contando de 40 a 60 voos. E desses 40 a 60 voos, a maioria deixava um risco de fumaça absurdamente persistente. E depois se espalhava e cobria o céu. Como paisagista, Dick precisa ter conhecimento dos tipos de substâncias químicas normalmente encontradas no ambiente. Ele tira amostras da água e do solo regularmente e envia para análise. Algumas pesquisas alegaram que o óxido de alumínio poderia ser usado para reduzir o aquecimento global. E eu pensei que se houvesse chance do óxido de alumínio ser usado na atmosfera, que ele apareceria como precipitação. Ele colheu amostras de chuva em dias que o tráfego aéreo estava mais intenso e levou para o laboratório. Eu esperava ver medições básicas onde o alumínio fosse aparecer como precipitação de mais ou menos 0,0093 miligramas por litro. Uma pequena quantidade de alumínio naturalmente presente na chuva. E deu aproximadamente 20 vezes mais alta do que eu esperava encontrar. David Dickey acha que o que ele colheu foram as partículas da fumaça química dos aviões. Eu esperava encontrar amostras de água natural, na verdade. E quando eu achei alumínio e bário, vi que é mais um dos fatores que indicam que há algo de anormal. Teoricamente, os cientistas podem refrigerar a Terra injetando compostos químicos acima da troposfera. Mas será que outras substâncias poderiam ser injetadas para fins não tão nobres? Nuvens ou fumaça, sua contribuição para a mudança climática é um fato reconhecido. Mas os que acreditam na fumaça química vão um passo além.
As emissões de combustível de avião deixam partículas. O Ministério do Meio Ambiente e os agentes de saúde dizem que essas partículas são poluentes e que elas agravam a asma e outras coisas. Problemas de saúde. Quem acredita na fumaça química, observa atentamente a saúde daqueles que vivem debaixo dessas atividades aéreas. Houve incidências em que médicos e enfermeiras relataram uma alta taxa de entradas no pronto-socorro 2 ou 3 vezes acima do normal em 122 cidades. E eles disseram que não era gripe, disseram que não sabiam o que era. Correspondentes dessas cidades me contaram e relataram com suas palavras intensa atividade de fumaça química. Podemos dizer que os controladores de tráfego aéreo dos Estados Unidos expressaram em particular sua preocupação para nós, os investigadores, a respeito dos problemas de saúde pública, devido a essas partículas que se precipitam, que podem muito bem estar espalhando vírus, fungos e bactérias que vivem e se reproduzem acima da troposfera. O ar quente que avança antes da frente fria é úmido. A pressão abaixa e surgem alergias, vários tipos de coisas que estão ocorrendo. E esse é um motivo, eu creio, para as pessoas estarem associando a fumaça química a doenças e mal-estares. Podemos dizer que os controladores de tráfego aéreo dos Estados Unidos expressaram em particular sua preocupação para nós, os investigadores, a respeito dos problemas de saúde pública, devido a essas partículas que se precipitam, que podem muito bem estar espalhando vírus, fungos e bactérias que vivem e se reproduzem acima da